E hoje, como o nosso irmão falou, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Buscai e Achareis. E este capítulo ele é muito interessante, porque se nós formos estudá-lo, nós vamos ver que ele é pequeno. Ele tem somente 3 itens, mas ele é de uma profundidade sem tamanho, de uma importância sem tamanho, porque ele forma um link para várias passagens do Evangelho, as quais Jesus se utilizou para ministrar os seus ensinamentos. Nós podemos, por exemplo, a partir deste Buscai e Achareis, falarmos sobre a parábola dos talentos, sobre os trabalhadores da vinha, sobre a fé que transporta montanhas, sobre pedir e obtereis mesmo, né, que o Kardec coloca aqui. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, naquele dar-se, aquele que já tem. Então nós vamos ver que este capítulo ele nos remete a várias reflexões. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje, quem vai nos falar é a nossa irmã Rosângela Silveira, aqui do GIAC, trabalhadora do GIAC, e vai falar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Uma boa palestra a todos. Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus se faça nos corações de todos nós aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados. Aos irmãos que estão aqui neste momento, aos irmãos que nos acompanham também, não é, à distância, que Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos auxiliando neste momento. Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui no sábado, porque normalmente nós vemos sempre nas quartas-feiras à tarde, e quando chegamos aqui no sábado podemos rever os nossos companheiros, né, de jornada que fazem atividade no sábado. E também os demais irmãos que vêm aqui estudar conosco o Evangelho de Jesus, que é a boa nova que ele nos trouxe. E hoje, como o nosso irmão falou, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Buscai e Achareis. E este capítulo ele é muito interessante, porque se nós formos estudá-lo, nós vamos ver que ele é pequeno. Ele tem somente 3 itens. Kardec coloca só 3 itens aqui, neste capítulo. Mas ele é de uma profundidade sem tamanho, de uma importância sem tamanho, porque ele, assim, ele forma um link para várias passagens do Evangelho, as quais Jesus se utilizou para ministrar os seus ensinamentos. Nós podemos, por exemplo, a partir deste Buscai e Achareis, falarmos sobre a parábola dos talentos, sobre os trabalhadores da vinha, sobre a fé que transporta montanhas, sobre pedir e obtereis mesmo, né, que o Kardec coloca aqui. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, naquele dar-se, aquele que já tem. Então, nós vamos ver que este capítulo ele nos remete a várias reflexões. E a gente vai começar, então, falando no primeiro item, tá? São 3 itens: ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. Vamos iniciar, então, aqui com o primeiro item, que é ajuda-te e os céus te ajudará, né? O céu te ajudará. O que será que significam estas palavras? E aqui o Kardec, neste item, ele coloca uma passagem colhida por Mateus, que está lá no capítulo 7, que vai do versículo 7 ao 11. Vou me permitir ler aos irmãos aqui, para depois nós desenvolvermos as nossas reflexões. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem que dentre vós, que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àquele que vos pedem. São palavras de Jesus que Mateus anotou, e a gente vai buscar entender, não é? Esse buscai e achareis. Buscar. Aí nós ficamos, quando começamos a estudar o Evangelho, este capítulo, a gente pensou, buscar, mas buscar o quê? Buscar e achareis. Nós fizemos, assim, uma pesquisa de opinião para ver o que as pessoas falavam, o que elas diziam, né? O que você mais busca? Muitas falaram sobre a felicidade, sobre um trabalho promissor,
sobre a harmonia na família, sobre um companheiro que lhe dê amor. E hoje, olhando na televisão, né, vendo olhando a programação, tinha um programa ali, né, que dizia assim, ó, busca do amor. É uma chamada que fazia a busca do amor. Então, vejamos, né, se nós formos fazer essa enquete, existem várias buscas, mas com certeza a mais profunda e a mais antiga de todas do ser humano é a busca por uma identidade. É aquela que nos faz questionar quem somos, por que afinal de contas, nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo na vida, qual é o sentido da vida. E a doutrina espírita é essa doutrina que ela rompe as barreiras da matéria e nos abre as portas para a espiritualidade. E nesse processo, nesse procedimento, nos coloca exatamente quem somos. O ser imortal. Somos os seres do universo, viajores do universo. E algo que algumas vezes, até nos nossos grupos de estudo, parece que causa uma certa angústia a alguns dos irmãos, quando se diz, hoje nós estamos aqui neste grupo, estamos no país, né, chamado Brasil, esse país maravilhoso, mas daqui a algum tempo mais poderemos estar lá em outro local, na Europa, por exemplo. Isso às vezes angustia alguns, né, porque o grupo é tão coeso, sentimos uma harmonia e um amor tão grande, que às vezes parece que nós vamos nos afastar. Mas nós aprendemos ao mesmo tempo com a doutrina este sentimento de fraternidade que o Cristo nos trouxe, o sentimento de que todos nós somos irmãos, todos nós devemos aprender a nos amar, a sentir esse mesmo respeito que sentimos uns pelos outros agora, devemos sentir também por aqueles irmãos lá do Ocidente, lá do Oriente, que estão lá do outro lado do mundo, da mesma forma que estamos aqui. Mas então essa busca, né, pela nossa identidade, hoje nós sabemos que nós somos estes seres imortais e que nós temos uma tarefa. É uma tarefa muito importante, que é o de buscar a nossa elevação, de buscar a plenitude, pois que foi para isso que o Pai Maior nos criou. Este é o único determinismo que existe nas nossas vidas, alcançar a plenitude. E os caminhos que nós vamos percorrer, através da nossa liberdade, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos escolher. Mas, obviamente, nós precisamos saber escolher qual o melhor caminho, para que não caiamos em algumas emboscadas, em algumas armadilhas. Para onde vai a nossa busca? E este buscar e achareis, nós precisamos ter cuidado, não é? Porque nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós pensamos, porque nós buscamos com os nossos desejos, buscamos com os nossos pensamentos, e nós achamos, a partir do momento em que nós atraímos para nós estes desejos, e também o nível de pensamento que nós estamos nutrindo e desenvolvendo, também acarretamos para nós o mesmo teor. Então, nós precisamos ter o cuidado. E aqui neste capítulo especificamente, o Allan Kardec, ele analisa este item sob 2 pontos de vista. Primeiro, sob o ponto de vista material, e segundo, sob o ponto de vista moral. Sob o ponto de vista material, o Allan Kardec vai falar sobre a nossa questão evolutiva, sobre o processo evolutivo. Ele nos coloca aqui desde o momento em que nós começamos a trilhar a nossa trajetória humana na Terra, nos dizendo que lá no princípio nós éramos somente instintos, na infância da humanidade terrena, somente instintos, ou seja, nós vivíamos à base do instinto de conservação, nós buscávamos o alimento, nós buscávamos nos defender contra as intempéries do tempo, contra os nossos predadores naturais, nós nos reproduzíamos, era o que acontecia. E é mais ou menos o que o Kardec fala aqui, uma mensagem que coincide com uma mensagem de Lázaro, quando ele fala sobre a lei do amor, dizendo que lá no início nós éramos instintos, mais avançados e corrompidos, nós temos sensações, um pouquinho mais evoluídos, nós temos sentimentos, e o ápice desse sentimento é o amor verdadeiro. Então, lá no início, nós começamos a trilhar a nossa trajetória na infância espiritual, daquela forma que nós aprendemos lá na história ainda, quando o nosso aspecto físico não era dos melhores, nós nos arrastávamos basicamente, era um momento em que, inclusive, nós ainda não caminhávamos eretos, com as 2 pernas, nós nos arrastávamos como os animais, tínhamos o aspecto muito embrutecido, havia um momento na humanidade que nós nem falávamos,
e nós sabemos que este processo ele se encaminhou muito depois, a partir do momento em que nós recebemos aqui no nosso planeta irmãos de um outro orbe que vieram nos auxiliar ao nosso aspecto físico, auxiliar ao desenvolvimento da nossa inteligência. Então, lá no início era um instinto, e era isso que acontecia. Mas Deus deu ao ser humano algo muito além do que ele deu ao animal. Ele deu o desejo incessante do melhor. Ou seja, esse desejo que nós temos, esta busca de conquistarmos um local melhor, uma casa melhor, vivermos de uma forma melhor. Não é errado nós queremos progredir. Isso tudo faz parte da lei do progresso, que é o trabalho que vai nos propiciar. Porque se buscar e acharei, ajuda-te que o céu te ajudará, ele é um incentivo ao trabalho. Jesus nos incentiva, nos identifica o valor do trabalho para a nossa evolução. Então, é esta busca para o melhor, para termos uma vida melhor que diferencia do animal, que fez com que nós evoluíssemos e que nós, hoje, estivéssemos e estamos aqui neste momento evolutivo, vivendo com a tecnologia, né, com tudo aquilo que a ciência pode nos proporcionar, todas aquelas facilidades que nós não tínhamos antigamente, hoje nós temos, e, na verdade, o que acontece? Apesar de todos estes avanços, que a ciência nos propicia, que a ciência nos dá o conforto material, muitos irmãos ainda não possuem este conforto. Muitos irmãos ainda não têm acesso a todas essas facilidades que a tecnologia vem nos trazer. Alguns irmãos, inclusive, não têm nem energia elétrica, não é? Então, nós entendemos que não é somente a inteligência que vai fazer com que o nosso mundo se torne um mundo melhor, que existe algo mais que é importante aí, que está faltando, para que a nossa humanidade verdadeiramente encontre esta felicidade. As pessoas falam na busca pela felicidade natural, normal. Deus nos criou para sermos felizes, mas esta busca, ela tem que ser percorrida pelos caminhos corretos. Então, aqui o Allan Kardec, ele começa falando sobre isso, não é? Sobre o nosso processo evolutivo. Então, através do trabalho, através desse nosso buscar o melhor, nós somos desenvolvendo a nossa inteligência, e nós entendemos que realmente toda vez que nós queremos alcançar a excelência em qualquer fator, em qualquer setor profissional, nós precisamos nos dedicar. E nós temos aí vários exemplos, por exemplo, os irmãos da área do esporte, quando a gente vai acompanhar, né, tem as Olimpíadas, tem os Jogos Olímpicos, os Jogos Mundiais aí, a gente vê muitos irmãos que muitas vezes fazem parte das seleções dos países e vão representar o seu país em outros locais. Aqueles atletas, tanto, né, de qualquer modalidade, natação, o atletismo, o vôlei, qualquer, né, modalidade de esporte, aquele que mais se salienta é aquele que mais se sacrifica. Por quê? Porque muitas vezes, o que ele faz? Ele se isola da própria família, ele entra num ritmo de treinamento rigoroso, ele supera as suas dificuldades. Muitas vezes a gente vê lá, né, os atletas enfrentando provas e vencendo a dor, com muita dor, muitos deles se submetendo a cirurgias sérias, delicadas, e passando por um período muito grande de treinamento, de exigência. E o que eles fazem, em primeiro lugar, quando eles veem que tem um potencial? Eles buscam um treinador, aquele treinador que conhece muito bem aquela modalidade, que conhece as técnicas e que vai orientá-lo. Aí o que aquele treinador diz? Olha, ele pergunta, você quer realmente se especializar, você quer se salientar, você quer ser o melhor? Eu quero ser o melhor. Pois então você vai ter que se submeter a este ritmo. É disciplina, é constância. No início é difícil, parece que não vai dar certo. As meninas do atletismo, da ginástica, a gente vê, vão dar um salto, caem, se machucam, levantam novamente e tentam, persistem. A persistência, a disciplina, até que conseguem se destacar. Esse é o trabalho. Isso em qualquer fator, em qualquer setor, numa empresa, por exemplo, né? Qualquer um de nós, estamos numa empresa, estamos ali desenvolvendo uma tarefa, uma atividade, e de repente nós só fazemos aquele feijão com arroz, não queremos fazer mais nada, mas tem aquele outro lá que ele se interessa em saber das dificuldades, dos problemas que estão acontecendo, o que aconteceu aí, vamos ver, vamos tentar resolver, e aí adquire a experiência. Então, sempre aquele que se salienta é aquele que busca aprender, aquele que abre as portas, não é, da sua mente para o entendimento.
Isto é a lei do trabalho que Jesus incentiva, porque o próprio Cristo trabalhava. Jesus jamais parou de trabalhar. Em qualquer atividade, em qualquer setor de atividade humana, o Cristo está conosco, nos incentivando. Não é somente nas bancadas religiosas, quando nós falamos em questões religiosas, não. É em todos os setores da atividade humana. Nós temos o Cristo com seus emissários, com seus mensageiros, nos transmitindo, não é, toda a sua força, mas é necessário, e aí que é importante, né, buscar e achareis, bater e a porta vai se abrir, é importante que nós façamos a nossa parte. Por isso esse exemplo desses atletas, que eles persistem em uma disciplina rigorosa, e aqueles que não seguem a disciplina, muitas vezes eles são excluídos. Não, você não serve mais para ficar no meu time, porque você não se submeteu. Né? Então, é quando nós somos aqueles rebeldes que nós achamos que sabemos mais, mas nós não sabemos. Achamos que entendemos, mas não entendemos. Então, esse é o processo natural. E o Kardec diz assim, não é? Que este desejo incessante do melhor é o que impele o ser humano à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que nos proporciona aquilo que nos falta. E tudo isso acontece através de um outro processo que é muito importante, que o Kardec vai nos colocar aqui, que é sobre a questão da pré-existência e reexistência da alma, ou seja, a imortalidade. Nós somos esses seres imortais. Nós somos seres anteriores à matéria. Somos espíritos na essência, os seres inteligentes da criação. E quando esta nossa matéria, este nosso corpo físico aqui perece, porque ele, por ser matéria, em um tempo determinado, não nos serve mais, ele fica para a Terra, para ser aproveitado da melhor forma possível, e nós vamos para a espiritualidade. Retornamos para a nossa vida verdadeira, de onde nós viemos. Ah, mas alguns podem perguntar, mas se a nossa essência é espiritual, por que nós precisamos estar aqui? Por que nós precisamos estar na matéria? Por que precisamos deste corpo físico? Porque através da matéria é que nós justamente vamos desenvolver a nossa inteligência e vamos conseguir crescer, adquirir experiências. E a partir do momento em que nós estamos aqui, nós também cumprimos com um papel importante, onde quer que nós estejamos. Nós temos um papel a cumprir, colaborando com a criação divina. Alguns irmãos dizem assim, mas eu sou tão pequeno, eu não sei nada, eu não consigo fazer nada. Ilusão a nossa, meus irmãos. Todos nós somos capazes de realizar alguma coisa. Todos nós recebemos, no ato da criação, todas as potencialidades necessárias para serem desenvolvidas, dons para serem desenvolvidos. E cabe a cada um de nós, onde quer que nós estejamos hoje, encontrarmos estas potencialidades, estes talentos. Jesus nos fala sobre a parábola dos talentos. Cabe a nós encontrarmos o nosso talento, que não precisa ser grandioso, que não precisa ser espetacular. Ali dentro do nosso lar mesmo, qual é o meu talento? O meu talento é de unir aqueles irmãos que ali estão. Se existe alguma desavença, qual é o meu talento? É de conciliar, é de dar amor, é de educar aqueles que são os nossos filhos, aqueles que são os nossos dependentes. Educá-los através do exemplo, auxiliá-los. Se nós somos, mas eu não tenho uma profissão tão importante, eu não sou um médico, eu não sou um doutor, eu sou um simples varredor de rua. Simples varredor de rua. Olha só, meus irmãos, olha a importância desse irmão, cuidando da ordem, cuidando da limpeza, do saneamento. Como não ser importante? Realizando aquela atividade com carinho, com amor, com dedicação. Eu recolho lixo na rua, que maravilha, eu recolho lixo na rua. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade, é mais um aprendizado meu. Hoje, nesta presente encarnação, eu varro a rua. Numa próxima, eu já sei varrer a rua. Talvez eu não seja mais um varredor de rua, mas eu sei como conservar a rua limpa. Eu sei como respeitar aquele varredor da rua. Eu não vou me achar superior porque eu já conheço a profissão, eu já sei.
Então, numa próxima encarnação, eu vou aprender um outro ofício que eu não sei. E assim, de encarnação em encarnação, e aqui nos fala sobre o processo reencarnatório, portanto, nós vamos aprendendo e desenvolvendo uma aptidão de cada vez. E é assim que a humanidade cresce. Nós não crescemos, não evoluímos todos ao mesmo tempo. Existem várias nuances aí, porque nem todos nós fomos criados ao mesmo tempo. Nem todos nós temos as mesmas capacidades, porque não temos todos a mesma vontade. A vontade de aprender, a vontade de construir, a fé necessária, a fé humana, a fé divina, a fé no potencial que cada um de nós possui e que é tão importante. E aqui o Kardec diz: mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. O que ele quer dizer aqui? Que numa só existência, nós não conseguimos avaliar o quanto nós caminhamos. A humanidade, uma humanidade, para evoluir, ela leva milênios. E nós não temos, muitas vezes, paciência. Nós queremos que as coisas aconteçam tudo de uma hora só, que as coisas melhorem de uma hora só. Quando se fala em processo de regeneração, o nosso planeta Terra está passando por um momento de transformação muito importante. É um processo que nós estamos saindo deste mundo de sensações para o mundo dos sentimentos. Porque nesse nosso caminhar da evolução, nós começamos com os instintos e partimos para as sensações. O que são as sensações? As sensações são tudo aquilo o que a matéria nos propicia em termos de prazer. E muitas vezes desenvolve o egoísmo dentro de nós, o orgulho. Então, as sensações é tudo aquilo que é derivado do egoísmo e do orgulho. É todo aquele sentimento de rancor que nós ainda temos, aquele sentimento de inveja, são as sensações. E daí nós nos perguntamos, será que nós ainda estamos neste momento das sensações? É o que cada um de nós precisa avaliar. Se nós já estamos nos dispondo a abrir os nossos corações para tirar de dentro de nós os sentimentos. Aí se fala em educação dos sentimentos. O que é o educar? É tirar de dentro de nós alguma coisa que nós possuímos. São os sentimentos. Então, aos poucos, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência e sentindo a necessidade de desenvolver esses sentimentos. Porque nós queremos, nesta busca também, a paz. A felicidade nós não conquistamos sem a paz. E equivocadamente nós buscamos a paz, queremos que as guerras acabem, provocando outras guerras. É um equívoco. Nós não podemos dizimar, acabar com guerras, promovendo outras guerras. Nós acabamos com as guerras através do amor, através da paz, sendo nós pacificadores. Cada um de nós, porque cada um de nós forma o mundo onde nós estamos. A paz começa dentro de cada um de nós. É uma construção, é um trabalho, é uma busca interior que nós fazemos, onde ao invés de nós plantarmos a discórdia, plantarmos a desunião, nós plantamos a paz, plantamos a união, plantamos o respeito. Ao invés de olharmos com olhos maldosos para qualquer coisa que nós vemos, julgando os nossos irmãos, vamos ter um olhar mais complacente, sem julgamentos. Porque nós, muitas vezes, nos equivocamos. Nós olhamos com os nossos olhos materiais, mas nós não enxergamos o que está por detrás dos gestos, por detrás das manifestações. Julgamos impensadamente. E nesses julgamentos que nós fazemos, geralmente, o que nós fazemos nesses julgamentos? Nós absolvemos aquelas pessoas que julgamos? Não, nós condenamos. E nós não sabemos o que move o gesto, o que leva a pessoa a cometer determinados atos, determinadas ações. Quando acontece conosco, nós temos as desculpas. Ah, mas eu fiz isso porque eu fui obrigado. Fiz isso porque
eu me vi naquele momento ali, fulano me fez com que eu fizesse, eu não sabia o que estava fazendo, então nós sempre encontramos desculpas para as nossas ações equivocadas. Mas dificilmente nós paramos para ouvir o que o outro tem a dizer. Dificilmente nós temos os ouvidos para ouvir. Nós identificamos o problema, mas ao invés de tentar resolver, nós aumentamos ainda mais. Então, esta busca que nós fazemos também é uma busca interior. Uma busca para nós sabermos o que sentimos realmente, porque nós precisamos ser sinceros conosco mesmos. Nós precisamos ser sinceros com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Nós precisamos nos perdoar. Perdoar as dificuldades que nós temos, porque assim nós vamos também perdoar o outro, mas não sermos condescendentes com os nossos erros. Nós somos falhos, somos criados simples, ignorantes, estamos neste processo de crescimento, vimos lá no início, éramos instintos, depois, mais evoluídos, nós temos sensações, ou seja, mais evoluídos, nós somos inteligentes, mas fomos corrompidos pelas coisas materiais. Ainda muitos de nós se deixam levar pelos prazeres materiais. E quando nós falamos em prazeres materiais, nós queremos dizer, muitas vezes, na ânsia do possuir, na ânsia do ter, em todos os setores, de nos acharmos melhores, superiores do que os outros, por estarmos em uma situação que o outro não está. Então, tudo aquilo que é decorrente do orgulho, da tola vaidade, da inveja. Outro dia, conversando com um conhecido, um editor de livros, ele dizendo, olha, eu já tenho uma editora há vários anos, tenho algumas conquistas, e eu fico assim impressionado como tem algumas pessoas que sentem inveja das coisas que eu tenho, mas elas não sabem toda a luta, todo o trabalho que eu fiz, são 50 e poucos anos de luta para que eu mantenha esse meu negócio, essa minha editora, e olha, não é fácil. Cada um de nós conhece as nossas lutas, as lutas que cada um de nós carrega para chegarmos até aqui onde nós estamos. Então, não faz sentido nós invejarmos o outro. É aquela história, o quintal do outro, a casa do outro, que é o do outro, parece que é melhor que a nossa. Parece que tudo que é do outro é melhor que o nosso. Mas quando a gente começa a contar as nossas histórias, aí a gente diz assim, puxa vida, é tudo a mesma coisa, só muda de CPF, só muda de endereço, mas é tudo a mesma coisa. E é verdade, meus irmãos, cada um de nós traz conosco a sua bagagem, porque nós somos aqueles seres viajores do universo, nós já tivemos várias experiências, várias situações, e hoje nós somos o resultado de tudo que nós fizemos, de tudo que nós acumulamos. E não fiquemos assim amargurados, pensando, mas eu sou o resultado de tudo que eu fiz, mas olha, eu não devo ter feito coisa muito boa, não, Às vezes a gente pensa assim, mas, meus irmãos, nós estamos no melhor momento das nossas vidas. A melhor encarnação é essa, é agora que nós temos. É este o momento. Por incrível que pareça, da forma que nós estamos, da maneira que nós estamos. Porque hoje nós estamos tendo a consciência verdadeira, real, da nossa identidade espiritual, dos nossos objetivos. O poder material, a beleza física, a juventude, isso tudo passa. Mas os nossos valores, eles não passam. O amor não passa. O amor de Deus não passa. Nós somos os seus filhos bem amados, que cada um de nós está sendo visto por Ele. A nenhum de nós falta a sua assistência. Nenhum de nós Ele castiga. Deus não castiga ninguém. Ele nos ensina. Da mesma forma que nós, que somos pais, buscamos ensinar e educar os nossos filhos. Muitas vezes dando aquele remédio amargo, aquele remédio que o filho não quer. Aquela injeção, aquela vacina que a gente leva para os filhos e eles gritam que não querem tomar vacina, tem medo de tomar injeção. Mas a gente dá mesmo assim, mesmo vendo o filho chorar. Não é verdade? Porque nós sabemos que é importante, porque vai fazer com que os nossos filhos fiquem saudáveis. Quando eles não querem se alimentar, nós ficamos angustiados. Nós buscamos alternativas porque é importante que eles se alimentem. Imaginemos, então, o nosso pai, nós com todas as nossas dificuldades morais, nós nos preocupamos com os nossos filhos. Imagina o nosso pai, que é todo poder e bondade, todo misericórdia.
Às vezes nós fazemos as nossas preces e pedimos, mas, meu Deus, eu peço e não vem o que eu estou pedindo. Mas Ele é o Pai zeloso. Ele nos dá não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos no momento, para crescermos, para sermos pessoas livres, equilibradas, sadias. Esse é o nosso Pai. Então, essa é a nossa busca maior, não é? E desde o momento que nós somos criados, nós buscamos, estamos nos encaminhando para este Pai. E da mesma forma que aqueles atletas buscam os seus treinadores, aqueles que conhecem a fundo a modalidade do seu esporte, daquele esporte que eles escolheram para serem, né, excelentes ali naquela modalidade, nós temos o maior de todos os treinadores, aquele que conhece tudo, é o Cristo. Esse é o maior de todos os treinadores. Este Espírito que é chamado de Jesus, mas que, quando nós formos estudar os seus ensinamentos, nós precisamos entender que nós não estamos estudando o ensinamento de Jesus, aquele indivíduo lá, judeu, que nasceu no momento da história. Não. Nós estamos estudando o ensinamento do Cristo, do enviado de Deus, o único que representa o Pai maior aqui na Terra. É o Cristo que fala para nós. Porque Jesus existem vários. Existiam na sua época, existe hoje também. Mas o Cristo é só um. E é Ele que nos orienta. É Ele que está conosco em todos os locais, em todos os lugares. E o maior de todos os mandamentos foi Ele quem nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. E o que lhe complementa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, desculpe, em verdade, e ao próximo como a si mesmo. Aí está o princípio de toda a justiça. Toda a justiça divina, fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. É isso que mais importa, meus irmãos. E aí, então, nós vemos, saindo do aspecto, do ponto de vista material, da evolução do ser humano, de todo o progresso material que nós temos, nós vamos partir, então, para o ponto de vista moral que o Kardec nos coloca aqui. A interpretação deste capítulo sobre o ponto de vista moral, que tem a ver muito com o capítulo Pedi, obtereis, com o capítulo A Fé que transporta montanhas. O que nós vamos pedir que nós sempre vamos obter? Com o dar-se aquele que já tem. E dar-se aquele que já tem é bem interessante. Nós vamos trazer aqui um exemplo, pedindo permissão para os irmãos, estão muitos presentes aqui, que estiveram no nosso almoço de 40 anos, trabalhadores, que nos contaram algumas coisas que sentiram momentos antes de começar todo o evento. A preparação, porque nós sempre temos como hábito, em todas as atividades da casa, como os irmãos já sabem, fazermos uma prece, uma oração, porque reconhecemos que sozinho nós não somos nada. Nós somos apenas instrumento, mas quem comanda, o chefe da casa, para início de conversa na casa espírita, o chefe é Jesus. Existem os seus mensageiros que estão aqui conosco, nos inspirando, nos auxiliando, desde que nós nos coloquemos à disposição de um trabalho sério, correto, verdadeiro. Estão aqui conosco, e toda vez que nós iniciamos uma atividade, nós buscamos essa ajuda através da prece, da oração, a conexão que nós estabelecemos com o mais alto, que deve ser diária, que deve ser a todo momento, com as atividades que nós realizamos com amor, mas neste momento nós paramos um pouco para respirar profundamente e para pensar de uma forma mais profunda nesse ser maior que nos orienta. E os irmãos, se me permitem, eu vou fazer um breve comentário. Lá, antes do evento, do almoço, como de hábito, reuniram-se, fizeram a sua prece, pedindo, como sempre, auxílio e ajuda. E nós sabemos, queridos irmãos, que cada um de nós aqui, com esse nosso corpinho, nós temos as nossas dificuldades, ele pesa. Alguns já 60 a mais, outros ainda quase chegando, mas os que não chegaram, às vezes, meio estropiados por alguma razão, probleminha de coluna, né? Alguma irmã, tinha uma irmã, acho que ela não está presente hoje, que estava com o dedinho quebrado, né? Então, irmãos contaram que sentiram no momento da prece, e depois, e nós sentimos o clima que estávamos lá, muito harmônico, nós sentiram, não é, como que sendo envolvidos, estavam sendo com certeza abraçados naquele momento pela espiritualidade, que lá esteve auxiliando e multiplicando as forças. Aqueles irmãos que lá estavam, a irmã que eu comentei aqui com o pé quebrado,
às vezes caminhando para lá e para cá, e batendo, e por incrível que pareça, quanto mais nós tentamos, assim, defender alguma parte que não está muito bem, parece que é mais naquela parte que a gente bate, que por mais que a gente defenda, e essa irmã algumas vezes se bateu ali naquela parte dela que estava bem delicada, mas não parava em nenhum momento. Uma organização esplêndida, maravilhosa. Irmãos que contaram que depois do evento, quando chegaram em casa lá pela noite, se deitaram e verdadeiramente morreram. Morreram, foram acordar no outro dia, tal cansaço, mas na hora não sentiram nada. Uma irmã, até brincamos, ela praticou a bicorporeidade. Numa hora ela estava numa mesa, noutra hora ela estava em outra, conversando com o outro. Então, a energia que se via naquele momento, por quê? O dar-se àquele que tem. Aquele que já tem vai receber mais ainda. O que aquele já tem que vai receber mais ainda? É a disposição, é a coragem, é a vontade de trabalhar, é o ânimo. É a fé de que tudo vai dar certo, apesar de algumas coisas acontecerem antes que parece que não vai dar. Não, mas vai dar sim. Vamos tentar, não vamos desistir. Alguém que amassou todas as batatas, ele teve que ir à casa de outras batatas. Vai dar certo, vamos conseguir. Por quê? Porque aquele que tem a disposição, ele recebe mais disposição. Unem-se a eles outras mãos espirituais, que os auxiliam na tarefa que se propuseram, para o bem. Por isso, lá no início nós dizemos, cuidado com aquilo que nós desejamos, devemos desejar o bem, porque da mesma forma, pela lei da sintonia, que nós desejarmos outras coisas, nós vamos atrair outras coisas para intensificar aquele nosso desejo. Então, vamos prestar atenção de uma forma disciplinada nas orientações deste técnico maior, que é Jesus, que está sempre conosco, que jamais nos abandona, em qualquer local, meus irmãos, em templos religiosos ou não, Jesus lá está. Para finalizar, que o nosso horário está se esgotando, sobre a fé, de nós termos a certeza que nós não estamos sozinhos, que esse irmão maravilhoso, Jesus é nosso irmão, viu, meus irmãos? Né? Nós não somos filhos, nós somos filhos de Deus, nós não somos donos do mundo, mas somos filhos, né, do dono do mundo e irmãos de Jesus. Olha só, que coisa maravilhosa a gente dizer isso. Uma conhecida falando, né, comentando, que certa feita, ela tem um filho que ele jamais falava em Deus, ele nunca falou em Deus. Se ele tinha crença ou não, ele ficava com ele. E um dia ele conheceu uma moça, casou-se, né, a moça frequentava uma determinada igreja e ele começou a frequentar essa igreja também. E daí, em um determinado momento, ele chegou e disse para a mãe dele assim, a mãe dele ficou sabendo, uma mãe muito zelosa, muito cuidadosa, ficou sabendo que ele havia começado a fazer a função de Uber. E a mãe dele ficou apavorada, ficou preocupada, e disse, mas como que você vai trabalhar nessa função? Ela é perigosa, vai ficar o tempo todo ali andando sozinho. E ele dizendo quieto, ouvindo a mãe, falou, depois que a mãe falou tudo, ele disse assim, mas mãe, como é que tu pode dizer, mãe, que eu estou sozinho, mãe? Eu não estou sozinho. E ela ficou assim, né, ué, como assim? Mãe, todo dia de manhã eu saio, tem um cara sentado do meu lado, mãe, que está sempre comigo, que me protege. É Jesus. Ele está comigo em todos os lugares que eu vou. Silêncio. A mãe não falou mais nada. Então, queridos irmãos, que esta nossa busca, com certeza, é uma busca que nos vai levar a um fim maravilhoso, esteja sempre pautada nos caminhos do Cristo. Neste caminho que ele nos mostrou, que ele nos mostra sempre. Sem preconceito, sem discriminação, sem prevenções, sem julgamentos. Cada um olhando para si, buscando se conhecer, para a partir daí, então, nós sermos alguém que faça diferença neste mundo. Não diferença contribuindo para guerras, mas diferença contribuindo para a paz. Porque nós precisamos de paz. O nosso mundo será um mundo melhor. E nós queremos todos estarmos aqui, nos reencontrarmos neste mundo melhor. Então, agradecemos aos irmãos pela atenção e pedimos ao Senhor da vida para que nos dê forças a fim de vencermos as nossas dificuldades morais e seguirmos o Cristo como devemos segui-lo. Obrigada, queridos. 40 anos de luz, caminho santo que ao bem nos conduz, hospital de almas doce